Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vou falar sobre como se curar de algumas doenças adquiridas e como você pode se livrar de ter doenças. Bom, primeiramente, antes de tudo, é importante dizer que é importante ir ao médico quando necessário. Não é recomendado com esse vídeo abandonar tratamentos e uso de medicamentos e remédios contínuos por conta desse vídeo, porque tudo que você deve fazer é continuar usando o seu remédio, usando o que você usa como tratamento e, aliado a isso, usar as dicas que vou recomendar. E assim sendo, a partir de exames e tudo mais, constatar que conseguiu, entre aspas, a cura. Então, primeiramente, por que entre aspas? É importante frisar aqui que uma frase, que eu guardei do livro Um Curso em Milagres, que é um livro bem extenso, tem umas 800 páginas, porque nele contém exercícios diários a se fazer. Eu não fiz todos os exercícios, mas eu sei que o livro em si, a teoria eu li, e é um livro bem interessante, aliás. Nesse livro tem uma frase bem impactante de que diz que as doenças são mentiras, assim como todas as coisas que nós dizemos, todo tipo de sofrimento é uma mentira. Por quê? Uma mentira. Bom, é uma mentira porque quando você sai da fonte, quando você sai da centelha divina, você começa a sofrer. Isso é automático, porque a Matrix, que é, a Terra aqui onde nós estamos, infelizmente é um lugar onde muitas pessoas estão vibrando muito baixo. É um local denso, energeticamente falando. Muitas coisas ruins acontecem, então, justamente por conta dessa densidade. E se as pessoas elevassem a sua vibração, tudo seria muito mais tranquilo por aqui. Mas não é o que acontece e é por isso que as pessoas acabam criando algumas crenças também, que é muito divulgado por muitas pessoas. Algumas delas se você se começar a esfriar o tempo, quando começa a dar aquele friozinho, como essa época do ano, por exemplo, é natural que as pessoas comecem a pensar em resfriado. Preste atenção. Pensar em resfriado. Pensar que vão se resfriar e que vão ficar gripadas. E isso é muito automático, porque esfria e as pessoas já começam com as alergias. Já começam, aí muitas pessoas vão falar, mas é normal, é isso mesmo, e a ciência, e muita gente vai falar isso. Mas na verdade, isso é pura balela. Claro que você vai se agasalhar no inverno, é normal, mas pensar em resfriado atrairá resfriado. Assim como quando você não quer trabalhar, digamos aquele dia que você não está tão motivado, vai acontecer alguma coisa e você vai ficar doente e não vai trabalhar. Vai atrair alguma gripe, alguma infecção, algum tipo de doença. Claro, existem doenças e doenças, e cada uma delas corresponde a uma coisa. Assim como no livro da Louise Hay, você pode curar sua vida, ela lista
várias doenças e suas emoções correlacionadas. Então, primeiramente, para você curar essas doenças, né? Se é que pode se dizer curar, porque tudo é criado por nós, é assumir que criou aquilo. É assumir, bom, eu estou resfriado porque eu estou com preguiça de fazer tal coisa que eu tenho que fazer, eu estou procrastinando, ou eu realmente estou numa situação em que não está me agradando de alguma forma e por isso eu estou com essa doença. E admitir isso é muito difícil, porque imagine só você, num trabalho onde você trabalha muito, e um dia você é ser humano, você está muito cansado mesmo, e você de repente não quer ir, e você fica com aquilo na cabeça, não queria ir, não queria ir, não queria ir, e começa a bater aquela preguiça de fazer alguma coisa, e de repente você está com gripe. Então, é uma coisa que aquele pensamento atraiu. E eu não estou falando sobre Covid, eu não estou falando sobre nada disso. Eu estou falando sobre aqueles resfriados que aparecem do nada. Então, além de você cuida da sua saúde, você faz tudo, mas de repente surge algo inexplicável. E você tem que achar a causa. Ou você pode usar um caminho que eu usei para curar duas coisas. Bom, há algum tempo eu tinha criado, né? Tinha cocriado em mim uma gastrite que não se curava de forma nenhuma. E eu sofria muito com isso e, claro, deu uma melhorada com a meditação, por conta, né, que era ansiedade. Mas, vez ou outra, essa gastrite vinha. E, por mais que seja estranho, né, muitas pessoas falam que afirmações não dão em nada, não dão resultado. Mas eu digo para você que dá resultado sim, porque eu apliquei em mim, claro. E depende de pessoa para pessoa, aquilo que mais funciona para você, você utiliza. Então, eu vi um comentário em um vídeo do YouTube. Eu não vou me lembrar exatamente o tema do vídeo, mas tinha um comentário falando o seguinte, que a pessoa se curou de uma gastrite, apenas dizendo todos os dias, ela tocava no seu estômago, dava uma batidinha ou acariciava o estômago e dizia: eu tenho um estômago forte e saudável. Eu tenho um estômago forte e saudável. E dizia isso várias vezes, sempre que se lembrava. Pensava, dizia em voz alta mesmo, quando sozinho. Enfim. E a pessoa se curou disso daí. Eu falei, eu também vou me curar disso. E a pessoa comentou, isso, você vai conseguir se curar. Faça isso. E eu decidi fazer. E eu fiz e funcionou. Hoje eu como comidas, né, que tem fritura, muitas vezes, tipo assim, não muito, claro, porque eu não tenho esse hábito de comer errado, digamos assim. Eu sempre evito, já é um hábito meu. Mas antes eu não podia comer nada, eu como e não dá mais gastrite. E isso foi uma das coisas. Outra coisa que eu me curei foi que eu tava com uma dor. Eu andava meio cansada no trabalho e claro, isso tudo inconsciente, né? Isso tudo é inconsciente, não é uma coisa assim planejada, mas é inconsciente. E eu estava lá, eu trabalho
eu sempre tô pisando em um pedal, né? E começou a doer o meu tornozelo. Começou a doer. E eu comentei com algumas pessoas sobre essa dor. Eu usei a tornozeleira, eu tentei várias coisas. Usei colágeno, usei gelo 3 vezes ao dia e nada passava. E a dor começou a atingir outro pé também. E meu pé começava a formigar. E, enfim, e eu fui ao médico e ela disse: não há nada que se possa fazer. Você tem que parar. E foi aí que eu refleti. Parar de trabalhar. E eu fui pensar o que tá me fazendo levar a isso, né? Por que parar de trabalhar? Por que essa é a solução? Essa é a solução que o meu corpo tá querendo me levar. Então eu comecei a buscar no meu inconsciente o porquê disso. Porque nós somos tão co-criadores, nós escolhemos tanto a nossa realidade que nós escolhemos uma doença para poder fazer com que chame a atenção de alguém, muitas vezes, com que faça nós temos algum dia de folga. E eu tava tendo uma rotina muito puxada e de estudos e trabalho e academia e a rotina de casa, né, do dia a dia. E eu continuava naquela rotina, porque uma rotina não se escapa dela. Você está nela e pronto. Então, eu providenciei, digamos assim, conscientemente uma dor que me fizesse, de alguma forma, me afastar por um tempo do trabalho. Claro que eu percebi isso e eu falei: meu Deus, Poliana, que malandragem é essa? E isso tudo inconsciente. E foi aí que eu falei: não, eu não quero isso, porque por mais que não seja o trabalho que eu vá ficar o resto da minha vida, eu não quero sair do trabalho, arrumar uma outra coisa que talvez me dê problemas até maiores. Não adianta. Então, não é meu plano sair do trabalho. Então, eu não quero isso pra mim. E eu vou dar um jeito de me curar disso daqui. Porque se eu arrumei, eu escolho continuar no trabalho. Eu escolho continuar trabalhando. E se eu tiver que descansar, eu vou descansar um pouco. Eu vou dormir até um pouco mais tarde. Eu vou me dar o luxo de deixar uma coisa ali por fazer. E vou dar o prazer ao meu corpo de descansar, já que é isso que ele quer. Da minha mente de descansar, já que é isso que ela quer. E ficamos acertados assim. Eu fiz isso e eu comecei a muito colocar na minha cabeça essa afirmação: meus tornozelos são fortes e saudáveis. Os meus pés são fortes e saudáveis. Então, eu colocava também: minhas articulações são fortes e saudáveis. E eu ficava pensando nisso, afirmando. E claro, quando eu afirmava, eu não ficava pensando: será que é mesmo? Claro que no começo vinha aquela coisa: não, você tá doendo, sabe? E continuava doendo, é normal. E é aí que muitas pessoas desistem. Porque a afirmação, ela é uma coisa que você tem que martelar até se tornar uma verdade. Sabe aquela mentira que você conta várias vezes até você mesmo tá acreditando na própria mentira? Pois é. É aquela coisa que você repete. Alguém te contou uma coisa e a outra pessoa fala a mesma coisa e aquilo passa a ser verdade. Certo? Então, o caso da afirmação é a mesma coisa. São orientações do seu subconsciente te lembrando, na verdade, né? Da verdade, para você acordar das mentiras que te contaram, de que você está doente, de que você está cansado, de que tudo isso, que você está ficando resfriado e que no todo inverno você fica doente. E sabe, todas aquelas mentiras. Enfim,
tudo aquilo que você sempre acreditou ser verdade. Pois bem, nesse momento, eu comecei a afirmar. Isso durou cerca de 2 semanas ou menos. E meu pé não tá doendo, eu continuo fazendo a mesma função. E continuo lá trabalhando no meu setor, feliz, alegre. Claro que a gente se cansa, tipo um cansaço de, bom, vou trocar de pé, né? Tô pisando aqui, vou trocar, mas nada de dormência, nada de dor, nada insuportável, coisa normal. Cansaço de um dia de trabalho, absolutamente normal. Então, isso é o que eu quero dizer hoje, para você afirmar muitas e muitas vezes. Eu até pensei, vou começar a fazer com o meu olho, né, para minha visão. E visão, né, e dizer várias vezes, tipo, na minha mente também, que a minha visão é ótima, que eu consigo ver muito bem, tanto de perto quanto de longe. E eu fiquei pensando nisso, né? E pode ser uma boa ideia, porque também é uma outra coisa criada. Claro que a minha mente vai dizer não, é a genética, mas todo mundo sabe, né? Todos que estudam sobre isso sabem que não existe esse lance de genética, que é mais uma mentira para você acreditar, bom, na minha família tem câncer, logo também terei câncer, né? Aí você fica com medo do câncer até que o câncer bate a sua porta porque você pediu ele, né? Claro que você deve estar sempre fazendo seus exames, deve estar sempre cuidando da sua saúde. E se você tiver uma coisa e o médico te passar um remédio, pelo amor de Deus, não vai pegar e falar assim, não, eu vou me curar, porque quando a dor chega, já não há muito o que fazer, né? Eu fiz essas coisas porque naquele momento era viável para mim, mas se eu tivesse com uma dor insuportável, eu ia ter que tomar um remédio, claro, é óbvio. Tanto que eu fiz gelo quando estava doendo demais, eu fiz gelo no meu tornozelo, né? Então, nós temos que parar também de ser, sabe, aquela coisa, não, eu vou escutar aqui um mantra e vai ficar tudo bem, sabe? Não é assim. Temos que ter um equilíbrio entre a razão e, e as coisas espirituais, entende? E saber que tudo é uma coisa só e todas se complementam. É importante nós cuidarmos do nosso corpo terreno com a ajuda dos médicos aqui, né, da 3D e, claro, com a nossa mente, fazendo com que nossa mente ajude a essa cura chegar muito mais rápido, certo? Então é isso que eu tinha para dizer hoje e eu espero que todos fiquem bem, que tenham uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, Luna!